Eu sou Malu Vilaça, eu sou mãe, sou cabeleireira e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. E não pensem vocês que eu vou ficar aqui tomando o tempo de vocês falando histórias tristes sobre o meu passado ou coisas que aconteceram comigo. Hoje eu quero falar com vocês de uma Malu que é batalhadora, assim como vocês são, e que um dia, num tempo não tão muito distante, ela também se viu em uma situação muito difícil e também teve dúvidas de que caminho prosseguir. Hoje eu vou contar para vocês a história da Malu, que era uma menina que passou por muitas coisas, que se tornou uma mulher, mas sem perder seus princípios, sem mudar seus pensamentos e o que ela queria para a vida. E essa história, ela começa num dia em que o homem que ela acreditava que seria dela para toda a vida dela, pediu para ela o divórcio. E não vou falar para vocês que foi um dia fácil. Foi uma noite de muitas lágrimas, de muitos soluços e de muitas perguntas. E como todos vocês sabem, num relacionamento, 50% é responsabilidade de uma pessoa, 50% é responsabilidade de outra pessoa. E eu não me eximo da minha responsabilidade pelo nosso relacionamento ter dado certo só durante 14 anos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Naquele mesmo dia de uma tristeza profunda e de uma sensação de incapacidade total, eu me descobri uma mulher forte. E vocês podem dizer, mas Malu, como se descobriu uma mulher forte? Acredite, é no momento de dor que nós temos a real percepção de onde podemos chegar e do que somos capazes. E foi nesse momento de dor que eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida. E eu não queria ter que escolher. Eu tinha em uma ponta 2 filhos, na outra ponta a ausência de uma profissão por mais de 10 anos. Sim, eu me tornei mãe, esposa, dona de casa e me ausentei da minha profissão original, da qual eu estava acostumada a ter a carteira assinada e a trabalhar todos os dias, acordar cedo, ir para o local de trabalho, bater ponto. Eu tinha uma rotina assim e receber o salário no final do mês. A minha rotina era, eu acordava às 5 da manhã, morava de frente para a praia, eu corria, voltava para casa, tomava um ótimo café da manhã, depois eu me trocava, descia as escadas do meu prédio, esperava o ônibus da fábrica e ia para o meu trabalho. E isso se sucedia durante 30 dias. E então, ao final do mês, eu recebia meu pagamento. E a minha vida transcorria assim. Nada de errado nisso. Eu era muito feliz e satisfeita com essa realidade. Aí veio o casamento, veio o segundo filho e veio a responsabilidade de educar homens. Sim, eu tinha 2 filhos homens, ainda os tenho. E a responsabilidade para com eles naquela época era muito mais importante do que a minha vida profissional, na área em que eu trabalhava na época. E então, eu vou contar essa história para vocês. Um belo dia, eu estava lá, no apartamento onde eu morava, na cidade de Santo André, e então, o meu esposo chegou para mim e falou, Malu, eu quero o divórcio. Eu tomei um susto muito grande, porque eu me julgava a esposa mais perfeita do mundo. E a gente esquece que pessoas perfeitas não existem. Relações perfeitas não existem. Todos nós somos dotados de altos e baixos, de qualidades e também de defeitos. E aí o que aconteceu comigo?
como uma ótima canceriana, me pus a chorar como uma louca. E coloquei toda a culpa do relacionamento em mim. Sim, não foi ele que colocou a culpa, foi eu mesma. Porque a gente passa aquilo que a gente admite passar. E foi uma trajetória bem dolorosa até o dia de hoje para eu poder entender e compreender isso em minha vida. E vou dizer uma coisa para vocês. Não foi tarefa fácil. Você se descobrir e galgar degraus para entender que você não é 100% culpado é uma jornada muito dolorosa. Hoje eu falo com um sorriso nos lábios, mas as coisas não foram tão fáceis como assim eu estou falando para vocês hoje. E com aquela frase, eu não quero mais estar com você, e com inúmeras coisas, né, que julgavam necessárias me dizer para justificar que estava me pedindo a separação, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava com um adolescente e uma criança no início de alfabetização. Ambos os meus 2 filhos precisavam de mim. E eu queria ser a melhor mãe do mundo para eles. Eu gostaria de estar presente, eu gostaria de acompanhá-los na escola e de ter uma vida com eles, assim como a que era me permitido quando eu tinha uma vida a 2. E o que a gente não percebe é que quando acontece uma separação, principalmente depois de tantos anos de casado, eu estou falando de 14 anos, a gente não consegue perceber que muitas coisas elas vão mudar. E essa mudança não vai ser só com você, vai ser com as pessoas que estão à sua volta. Essa mudança, ela acontece com você, com os seus filhos, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Convites que antes eram para o casal, eles passam a não acontecer mais. E no meu caso, eu estava há 10 anos afastado da minha profissão e formação. Eu era formada em contabilidade e eu trabalhava nessa área e eu era boa no que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia e eu era bem remunerada por isso. Mas voltar a trabalhar no setor que eu trabalhava, na área que eu trabalhava, que eu amava, que era canteiro de obras, era uma responsabilidade muito grande. Porque nos momentos em que eu trabalhei nesse setor, eu tinha o horário para entrar na empresa, mas eu não tinha hora para sair. E não estou reclamando disso não, eu amava o que eu fazia, porque eu era útil, as pessoas dependiam de mim. Os funcionários que prestavam seus serviços, eles dependiam que o meu trabalho fosse bem feito. E isso me fazia me sentir viva, me sentir importante, me sentir necessária. E quando a situação mudou e eu precisei voltar ao mercado de trabalho, eu tomei um susto muito grande. Algumas leis elas já tinham mudado, eu precisava fazer uma reciclagem. A possibilidade de entrar no trabalho, ter hora para entrar e não ter hora de sair, já não podia mais ser uma realidade para mim. E aí? Como recomeçar? E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Como eu, Malu Vilaça, recomecei. Com 2 filhos pequenos, um adolescente que necessitava de mim e uma criança em fase de alfabetização que precisa da sua mãe. Muito mais que isso, eram crianças que estavam acostumadas a ter a mãe 100% com eles. Eu tinha uma vida espetacular, eu entrava no carro, levava os filhos na escola particular, buscava os filhos na escola particular, fazia tarefa, cuidava da casa, preparava um almoço. Quando eu mesmo não fazia, eu contratava alguém que pudesse fazer. E isso eram coisas que eram proporcionadas através do relacionamento a 2.
E como fazer isso quando tudo acabou? Como ser mãe? Como ser mulher? Como voltar a se sentir desejada, sensual, útil e necessária na vida das pessoas? De imediato, a primeira necessidade era na vida dos meus filhos. Então eu comecei a meditar sobre o que eu poderia fazer para que o tempo com os meus filhos não se tornasse um tempo escasso. Sim, eu tinha essa preocupação. Eu tinha, na verdade, 3 grandes temores. Os meus filhos estavam acostumados a comer coisas boas, a abrir a geladeira e ter as coisas que eles gostavam de comer. Embora eu tivesse uma vida de classe média alta, eu nunca ensinei os meus filhos a serem soberbos ou desperdiçadores. Eu sempre ensinei a eles a valorizar aquilo que eles tinham e a respeitar. Então, o meu temor era algum dia eles abrirem a geladeira de casa e falar: mãe, cadê meu Danone? Ou, mãe, não tem um doce? Ou, mãe, não tem manteiga? Mãe, o leite acabou? Mãe, o Nescau acabou? Eu tinha pavor de pensar na possibilidade dos meus filhos me pedirem algo para comer e eu não ter o que oferecer. O meu segundo temor era: quem vai cuidar dos meus filhos enquanto eu estiver fora trabalhando? A nossa jornada de trabalho é de no mínimo 8 horas de trabalho. O que iria acontecer com os meus filhos no tempo em que eu estivesse fora? E isso era aterrorizante para mim. Pensar o que eles iriam comer, quem iria estar com eles, como seria na escola, como seriam os deveres de casa. E se acaso a empresa que eu fosse trabalhar precisasse que eu estendesse, fizesse hora extra, quem iria cuidar dos meus filhos? E esse temor, ele crescia no meu coração. E eu confesso a vocês, eu vivi turbilhões de pensamentos. Turbilhões mesmo. Pranto, dor, medo. Isso tudo fez parte de mim. E então, um dia eu perguntei: por que eu tô passando por isso? Eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa esposa. Por que eu e os meus filhos precisamos passar por isso? Por vários momentos, eu olhei para o céu e perguntei para Deus, para o universo, seja lá qual seja a sua crença, o que Ele queria de mim, por que eu teria que passar por aquilo naquele momento, se a minha vida eu julgava que era tão boa. E então, com o passar dos dias, eu tive que melhorar essa situação. Não dava para eu ficar chorando. Uma mãe de 2 filhos não se pode dar o direito nem de ficar depressiva. Ou se ficar depressiva, ela tem que dar um jeito de levantar. Não estou menosprezando as pessoas que passam pelo quadro de depressão. Depressão é uma doença e é real. Mas o que eu estou falando para vocês é que eu sou uma pessoa tão em busca da excelência em mim mesma que eu não me permitia nem ficar muito tempo chorando. Porque eu tinha 2 meninos para criar. E eles precisavam ter uma base forte. Porque amanhã os meus 2 meninos podem ser o genro de vocês. E o caráter deles precisavam ser construído. Então, um belo dia, eu tive uma situação pessoal que me direcionou
para o caminho da beleza. E então eu fui buscar uma escola para que eu pudesse ter uma formação. E antes disso, eu implorei num pranto muito sagaz a Deus por uma profissão que me permitisse trabalhar em casa e ter dinheiro todos os dias. Por quê? Como os meus filhos eram de menores, o pai dele não é um mau caráter, então aonde morar, com certeza a pensão iria proporcionar. Mas eu não queria só um lugar para morar, eu queria mais que isso. Eu queria a garantia de que pelo menos o nosso padrão alimentar não fosse cair. Que a gente fosse ficar sem carro, que a gente fosse ficar sem piscina, que a gente fosse ficar sem passeios, e isso não me preocupava. A minha preocupação maior era como ia ficar a alimentação dos meus filhos. Então eu precisava de uma profissão que eu pudesse exercer ela em casa e que eu pudesse conciliar com a educação e o cuidado com os meus filhos. E na época eu morava em Santo André. Um beijo pro pessoal de Santo André, especialmente pro pessoal do condomínio Vila Romana, que eu morei lá durante quase 3 anos. E foi lá que a minha história começou. Eu busquei uma escola profissionalizante de cabeleireiro e eu conheci a ProArte, que era uma das melhores escolas de cabeleireiro ali na área do ABC. E a dona da escola, a professora Helena, é uma pessoa muito respeitada nessa área. Grandes profissionais da área conhecem e respeitam ela como profissional. E eu tive o privilégio de conhecer essa mulher incrível. E quando eu cheguei para ela, eu falei pra ela, olha, eu tô aqui, eu não sei nada, mas eu sei que eu tinha que estar aqui. E eu preciso que a senhora me ensine tudo que a senhora tiver para me ensinar. Então ela, como uma japonesa, e vocês sabem, os japoneses, eles são muito perfeccionistas. E quando eles se propõem a fazer uma coisa, sai de baixo. Eles são imbatíveis, eles são os melhores. E eu vou te dizer, eu tive a melhor professora da minha vida. Eu tenho ótimos professores da infância que eu me recordo deles. E um outro vídeo, uma outra oportunidade eu conto pra vocês. Mas a Helena Miyamoto, ela foi um marco na minha vida. Numa aula, não uma aula prática, mas numa aula teórica, ela virou pra mim e falou assim, Malu, que tipo de profissional você quer ser? E ela, desse tamanhozinho assim, batendo o pezinho dela no chão, ela virou pra mim e falou assim, olha, você precisa decidir hoje qual a profissional você quer ser. Eu, ainda meio deprimida, dividida, triste, com dúvida de mim mesma, sim, muitas dúvidas se eu era capaz de fazer uma outra profissão, de me reinventar, de dar conta dos meus filhos, da casa e de tudo mais. Eu olhei para ela e falei assim, eu só quero ter a capacidade de trabalhar em casa e assim poder conciliar a educação dos meus filhos, os meus cuidados domésticos e me tornar uma profissional. Ela olhou para minha cara e falou assim, sei. Se você veio aqui para ser só mais uma, pode ir embora. Aqui não é o seu lugar. Eu não estou aqui para formar
meio profissional. Ou você encara isso, ou pode ir embora. Não quero, eu te devolvo o dinheiro da sua matrícula. Ou você decide hoje ser a cabeleireira, ou não tem lugar para você aqui nessa escola. Imagina. Eu olhei pra cara dela, minha vontade era só de chorar. Eu sou muito chorona. Ela então virou pra mim e falou assim: olha, eu tenho a capacidade de transformar você na melhor cabeleireira. Eu não aceito que você seja nada menos do que a melhor. E eu pensei, se ela estava dizendo que eu, Malu, poderia me transformar em quem eu sou hoje, Malu Vilaça, isso há 10 anos atrás, se ela acreditava em mim, como eu não poderia acreditar? Como eu não poderia acreditar em mim? Eu agarrei aquela oportunidade como única na minha vida. E então, eu comecei a fazer o curso. E foi uma jornada muito cansativa. Eu acordava cedo, levava os meninos para a escola, ia para o curso, voltava, pegava os meninos na escola, estudava com eles, estudava mais um pouco, depois voltava para a escola, deixava um na natação, o outro no judô, voltava para casa, buscava eles, ia para casa, preparava o jantar, deixava tudo em ordem. Para que quando o meu marido chegasse em casa, ele não tivesse motivo para brigar comigo. E aí, por uma paz celestial, enquanto eu estava fazendo o curso de cabeleireira, a minha vida conjugal ficou em paz. E a tonta aqui pensou o quê? Olha, ele tá me valorizando. Será porque eu voltei a estudar? Será? Não, vou seguir firme no meu curso. Não vou desistir. E foram 600 horas de curso. 600 horas anotadas no caderninho, como um cartão de ponto de fábrica. E eu fiz muitas amizades. Eu fiz amizade com a filha da Dona Helena, a Mara Miyamoto. Eu fiz amizade com a Iraci, a irmã da Dona Helena. Eu tive como amiga, mentora, profissional, exemplo de mulher, a própria Helena Miyamoto. Sim, a dona da ProArt, a escola de especialização e profissionalização de cabeleireiros. E quando eu terminei o meu curso de cabeleireiro, você acha que ela se deu por vencida? Ela virou para mim e falou assim: não, agora você vai fazer de manicure. Mas eu queria ser cabeleireira. Malu, você vai fazer o de manicure. Eu falei, mas pra que eu vou fazer de manicure? Eu quero ser cabeleireira. Eu me tornei. Ela, Malu, você confia em mim? Eu, sim, senhora. Então você vai fazer o curso de manicure. Lá fui eu, né? Na loja, comprei material, sentei lá e comecei o meu curso de manicure. Quando eu estava perto de terminar o curso de manicure, a filha dela virou pra mim e falou assim: Malu, e aí, como é que tá o curso de manicure? Eu falei, ah, Mara, tá bom, tá ótimo, até que eu tô gostando. Aí ela, tá bom, agora você tem que fazer o curso de maquiagem. Mas eu não quero ser maquiadora. Não estou te perguntando. Você tem que fazer o curso de maquiagem. Mas eu não quero ser maquiadora. Então eu fiz o curso de maquiagem.
E aí eu fiz o de design de sobrancelha. E aí eu fiz o de depilação. Mas a minha paixão é mexer com o cabelo. Mas aí eu fiz tudo. E aí, quando foi a cerimônia para receber os certificados e tudo, a dona Helena virou para mim e falou assim: olha, a diferença de onde você está hoje para onde você vai estar daqui 5 anos está na forma como você escolher viver hoje. Quando eu peguei no seu pé, quando eu não te elogiei, quando o cabelo estava bom e eu disse para você que você poderia fazer melhor, e todas as vezes eu te empurrei para frente dizendo para você, você pode ser melhor do que isso, foi para te mostrar que se você decidir trabalhar em casa, ótimo, você está preparada, você está apta. Mas se você decidir trabalhar para alguém, um salão de beleza, ótimo, você está apta. Porém, se você decidir ser a sua própria chefe e abrir o seu próprio espaço, você está preparadíssima. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha à sua volta profissionais magníficos e qualificados para te apoiarem e para trabalharem junto com você, você precisa saber do que se trata o trabalho deles. Você precisa saber qual material comprar, como negociar esses materiais, como é o gasto desses materiais. Até mesmo para você coordenar uma equipe, você precisa saber do que se trata. Tal como você cuida da sua casa. Então ela me deu o exemplo. Como que você contrata uma pessoa para te ajudar nos afazeres da sua casa? Para você pedir ela para fazer alguma coisa, você precisa saber fazer. Para você dizer para a sua depiladora que ela está gastando muito material, você precisa saber como que se faz o trabalho. E galgando degrau por degrau, ela foi me tornando na profissional que eu sou hoje. E ao longo do tempo, todas essas funções que elas foram colocando para mim que era importante que eu fizesse o curso, foi de extrema importância na fase da minha separação. Por quê? Como que eu comecei a trabalhar? No curso, você começa inicialmente aprendendo a enrolar os bobs, para você começar a desenvolver a habilidade com as mãos. Depois você passa para os bigodinhos, que é para você fazer permanente. Mas isso eu conto para vocês no meu módulo do curso Como se tornar uma cabeleireira de sucesso. E isso não envolve sucesso só para as pessoas verem. Sucesso com os seus clientes, com aquelas pessoas que pagam pelo seu trabalho, tá bom? Mas isso é uma outra parte, depois eu conto para vocês. Eu comecei então nas aulas práticas na escola, lá na ProArt, no Centro Profissionalizante para Cabeleireiros. E aí começou o módulo de corte e de coloração. E eu comecei a aplicar colorações, comecei a fazer cortes na escola, né? E você vai se desenvolvendo. E nós tínhamos muitos modelos por dia. A forma em que a dona Helena trabalhava era uma forma que a gente não ficava sem modelos. Às vezes tinha fila na porta da escola para a gente poder cortar o cabelo ou para a gente fazer uma química ou coisa assim. E eu comecei a fazer essas pequenas coisas, né? Com o acompanhamento dos professores na escola, com as modelos, e era magnífico. E cada coisa que eu ia aprendendo, eu ia me magnificando com aquilo. Eu me via apaixonada por aquela situação. E então,
Um belo dia eu estava em casa e alguém bateu na minha porta. Era uma vizinha minha, Evelyn. Eu acho que ela nem se lembra disso mais. Aí ela virou pra mim e falou assim: Malu, você tá fazendo curso de cabeleireiro, não tá? Eu falei: tô sim. Será que você podia fazer uma escova em mim? Eu? Malu, eu preciso só de uma escova. Eu vou num aniversário com meu marido e eu preciso só de uma escova. E ela já chegou na minha porta com o cabelo molhado. Eu falei: será que eu dou conta sozinha já? E então eu parei, respirei fundo e lembrei das frases da Dona Helena. Você é uma pessoa capaz de qualquer coisa. Abre o olho, mulher. Você pode, você consegue, você é capaz. Respirei fundo e falei: tá bom, Evelyn, vamos fazer a escova. Meu filho mais velho olhou pra mim assim: mãe, eu tô jogando videogame. Isso na sala da nossa casa, do apartamento. Eu falei: ah, filho, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Aí ele: tá, né? E aí ele sentou lá e ficou lá no videogame dele. Eu desocupei a mesa da sala, coloquei as minhas coisas, né? O secador de cabelo, as escovas, enfim. E sentei ela na cadeira, na minha cadeira da minha sala de jantar mesmo. E eu fiz a escova no cabelo dela. E no momento em que eu fui mexendo no cabelo dela, foi diferente. A emoção foi totalmente diferente de quando eu estava na escola. E aí eu fiz o cabelo dela e tal, e fui fazendo, e até que foi rápido. Então eu finalizei, peguei o espelho e mostrei pra ela. Ela olhou pra mim e falou: Malu, ficou perfeito. Meninas, a Dona Helena não elogiava não, tá? A gente podia fazer a coisa mais perfeita do mundo. Ela falava: ó, isso aqui não tá legal, isso aqui pode melhorar. E falo pra vocês, foi ótimo isso, sabe por quê? Porque eu tava sempre em busca de fazer algo melhor. Porque ela dizia que eu era capaz. Se ela acreditava em mim, eu tinha que acreditar em mim. Se ela acreditava em mim, eu tinha a obrigação de acreditar em mim também. E aí, sabe o melhor de tudo? A minha vizinha virou pra mim e falou assim: quanto que é a escova? Eu: R$20. Pode ser? Eu nem esperava dar preço. Gente, eu tô falando há 10 anos atrás, tá? Hoje em dia, por favor, não vai fazer uma escova a R$20, que é difícil. Não paga nem a sua energia no salão. Mas aí, ela virou e falou: só isso? Eu vou te dar 25. Meu filho olhou pra minha cara, deu uma risada. Eu abri esse sorriso enorme e falei: você ficou satisfeita mesmo? Tá feliz? Ela: tô feliz. Parabéns, você está num ótimo caminho. E então eu peguei aquele dinheirinho e guardei os R$25. Juntei todas as minhas coisas e ela então foi pro compromisso dela. E eu fiquei feliz da vida, sabe? Minha primeira escova, meu primeiro dinheirinho do resultado do meu trabalho dentro da minha casa. Que máximo! Juntei tudo as coisas, né? Meu marido não vê que eu tinha trabalhado em casa. Guardei tudo, falei com meu filho: bico fechado, hein, moleque? Aí ele: mano, eu: bico fechado, hein? Inocente eu. Achei que ia conseguir esconder, né? Aí, o que aconteceu? Gente, eu morava no condomínio Vila Romana. Pensei bem. Lá
tem 3 torres. Se eu não me engano, 17 andares. Eram 2, 4, 6, 8. 8 apartamentos por andar. Vocês têm noção do que é isso? Vocês imaginam 3 torres de 17 ou 18 andares com 8 apartamentos por andares. Faz as contas aí. Eu não sou muito boa com matemática não. Mas eu vou dar um jeito de aparecer em algum lugar desse vídeo a soma. Agora pensa que cada um desses apartamentos tinha pelo menos 2 pessoas. E todas as pessoas precisam de um cabeleireiro ou de um barbeiro. E eu, inocente, achei que ia ficar no anonimato dentro do condomínio, no apartamento. Aí o que aconteceu? A Evelyn contou para uma amiga. Aliás, uma amiga viu o cabelo da Evelyn e perguntou para Evelyn: nossa, que lindo! Quem fez pra você? Ah, foi a Malu do bloco B, minha vizinha lá do apartamento 61. Sério? Ela é cabeleireira? Não, ela não é cabeleireira, ela tá estudando, ela cobra baratinho. E olha só que espetáculo. Tudo bem, passou. No outro dia, meu interfone tocou. O interfone, as pessoas poderiam falar entre os blocos, né? Era só saber o bloco e o apartamento. Você ia lá, digitava e falava. O meu interfone tocou, era uma sexta-feira. Alô? Pois não? Ah, a Evelyn? Sim, eu fiz. Posso sim. Ah, quanto que você cobra? Ah, depende. O seu cabelo é tipo da Evelyn? Não, meu cabelo é muito maior. Ah, então eu cobro 30. Você tem como lavar aí? Não, eu ainda não tenho como lavar. Ah, não tem importância. Eu tomo banho e vou com o cabelo lavado. Você faz a minha escova? É claro que eu faço. Olhei pro meu filho. Filho, ó, silêncio. Fica aí pro seu irmão que eu vou ter que fazer outra escova. Isso no dia seguinte, antes do horário deles chegar no trabalho. E aí eu fiz a escova e ganhei os R$30. Daí eu já tinha 55 guardado. E quer saber como essa história termina? Ela ainda não termina. Assim, de boca a boca, as mulheres elas começaram a falar sobre si dentro do condomínio. Olha, tem uma cabeleireira aqui, a Malu, e ela é muito boa. A escova dela é ótima, eu faço escova com ela, fico 3 dias sem lavar o cabelo. E ela cobra um preço super justo. E assim eu comecei a trabalhar dentro do apartamento, dentro de casa, perto dos meus filhos. E o divórcio? Eu nem tinha tempo para pensar no divórcio. Os meus pensamentos, eles estavam envoltos, sabe com o quê? Meus filhos, meu dinheirinho, minhas clientes. E manter tudo em ordem. Aí eu tive que começar a me cuidar, né? Porque todo momento tinha uma mulher diferente na minha casa e eu tinha que deixar essas mulheres lindas. E eu tinha que estar linda para poder motivar elas. E eu fui me cuidando e eu fui me sentindo mais feliz. E a cada mulher que eu transformava, que eu fazia a diferença na vida delas, elas transformavam um pouquinho dentro de mim. E cada uma dessas mulheres
eu devo quem eu sou hoje. Se hoje eu sou Malu Vilaça, cabeleireira, eu devo a cada uma dessas mulheres. E essa é a história da minha vida, parte 1. Se você gostou, dá um like aqui no canal, aperta o sininho para poder eu estar com vocês mais vezes. E se quiser saber mais dessa minha trajetória, volta depois que eu vou contando para vocês, tá bom? Mas olha, por favor, clica no sininho aqui embaixo e dá um like nesse